Lembra de quando você passava a madrugada inteira jogando aquele seu jogo favorito? Sem pressa, sem pensar no amanhã, só curtindo aquele momento. Aquela sensação que a gente nem sabia que era tão especial. É exatamente disso que eu quero falar hoje. Quando eu falo da noite nos jogos antigos, não tô só falando do horário, mas daquele clima. Aquela sensação de estar jogando no silêncio da madrugada, com a luz da tela iluminando o quarto, como se o mundo lá fora nem existisse. Hoje eu quero relembrar desses momentos e tentar entender por que eles ficaram tão marcados na nossa memória. Então esse vídeo vai ser diferente, não é uma análise profunda nem algo super sério, é mais uma conversa. Um espaço para a gente relembrar juntos, daquele jeito leve, nostálgico e até feliz por ter vivido tudo isso. Então não espere uma edição super elaborada nem nada do tipo, e sim como se fosse uma conversa. E para começar tem um jogo que me marcou muito nesse clima de madrugada, o GTA 3. Cara, eu sempre achei Liberty City meio sombria. Esse jogo me passa uma sensação estranha, sei lá, é uma atmosfera meio vazia. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, eu até gosto desse clima meio sombrio, porque de algum jeito ele traz meio que uma paz. As cores são todas meio apagadas, quase tudo é cinza, sem saturação. Tem neblina, chuva, o som dos carros passando. E os NPCs, sei lá, parece que todo mundo ali tá meio perdido também. Isso tudo cria um clima único, que pra mim combina demais com jogar de madrugada. E eu me lembro de jogar GTA 3 sozinho, de madrugada. Às vezes nem fazia missão, só dirigia sem rumo pelaquela cidade vazia. Tinha alguma coisa na trilha sonora, no som da chuva, sei lá, era como se Liberty City fosse mais viva à noite. Ou pelo menos é isso que eu acho. Eu ficava só explorando, ouvindo a rádio do carro, vendo a neblina lá fora, e às vezes até esquecia de que estava jogando. Era meio que um jogo simples, o silêncio da madrugada, a tela acesa e aquela cidade vazia para explorar. Mas já que estamos falando em GTA, não tem como deixar de relembrar o GTA San Andreas. Agora, se Liberty City era aquela cidade meio vazia e sombria, o San Andreas era totalmente diferente. Eu lembro de passar horas só andando pelas ruas de Los Santos, sem fazer nenhuma missão, era mais sobre explorar, ouvir a rádio, que sempre tinha uma música feita para aquele momento. Tinha uma sensação de liberdade que poucos jogos conseguem passar, entende? Tipo, você podia fazer o que quisesse a qualquer hora e a cidade estava lá viva, esperando você. Às vezes eu só saía de moto pelos desertos, ficava só olhando a paisagem, sentindo o silêncio da madrugada, e mesmo assim ainda parecia que tinha um monte de vida ao redor. E não era só isso. Tinha aquela sensação de estar ali, meio sozinho, mas meio conectado com o jogo, com aquele universo, com a noite. Era estranho, mas de um jeito bom. E eu acho que é essas coisas que fazem as noites do GTA San Andreas ser tão marcantes até hoje. Outro jogo que marcou muita gente foi o Minecraft. Sabe aquele silêncio da noite só com os sons do jogo? O barulho dos passos na grama, o vento, o som dos bichos lá longe, era quase hipnótico. Muita gente nem jogava pra zerar, e eu era uma delas, e era porque eu nem conseguia na verdade. Era só construir ou explorar, andar por aí meio que sem rumo. E o mais louco é que mesmo o Minecraft sendo um jogo tão simples, ele tinha algo de mágico naquelas noites solitárias. E era muito boa aquela sensação de liberdade naquele mundo infinito. Às vezes batia até o medo de jogar sozinho, ainda mais com aqueles sons nas cavernas. Mas ao mesmo tempo era uma sensação boa. Construir sua casinha ali de boa, sair explorando todos os biomas pela primeira vez. E cara, não sei se é só comigo, mas me bate uma nostalgia forte só de lembrar desses momentos. Ainda mais quando juntava geral pra jogar. Cada um fazia ali sua casa ou tentava construir uma vila. A gente ficava no chat zoando, colocando nome em porco, fazendo ponte de terra e achando tudo isso o máximo. Tinha algo ali que fazia o tempo parar, você entrava achando que ia jogar só um pouco e quando via já eram lá para as 3 da manhã. E não precisava de nenhum objetivo, qualquer coisa já virava uma aventura. Cruzar um rio para ver o que tinha do outro lado, tentar domar um cavalo, cair numa caverna e ficar mais de 20 minutos tentando sair sem morrer e diversas outras coisas. Era um jogo calmo, mas que deixava a imaginação solta. E às vezes quando eu estava sozinho jogando, meio cansado, parecia até que o jogo embalava a gente para dormir, só com aquela música de fundo, os sons da noite e uma fogueirinha acesa ali do lado da casa. Bom, Minecraft era tipo um lugar seguro, um canto para entrar quando o mundo estava meio chato demais. E mesmo hoje, ele ainda guarda esse mesmo clima, é só abrir o jogo, andar por ali e tudo volta.
E cara, é até meio engraçado pensar tudo nisso agora. Hoje em dia parece que tudo corre mais rápido, os jogos estão mais bonitos, mais realistas, mais cheios de coisa, mas às vezes parece que perderam alguma coisa, sei lá. Acho que aquele sentimento de simplesmente existir dentro do jogo, de andar por ali sem rumo, ouvindo a trilha, prestando atenção nos detalhes, como se aquele mundo tivesse meio que uma alma. A verdade é que muita gente nem lembra das missões, das conquistas ou da dificuldade. O que fica mesmo guardado na memória é aquele momento específico, a casa toda apagada, só o brilho da TV no quarto, o som baixo para não acordar ninguém e aquela sensação de que o mundo era só seu por algumas horas. E às vezes eu me pergunto se tudo aquilo era tão especial por causa dos jogos ou por conta de quem a gente era naquela época. Talvez a graça ali não fosse nem o que a gente jogava, mas o silêncio ao redor, as horas passando sem a gente perceber, ou aquele sentimento estranho de estar sozinho, mas não solitário. E o que eu quero dizer se resume nessa frase: não fique triste porque acabou, mas fique feliz porque aconteceu. E mesmo hoje, quando a noite está muito silenciosa, é como se tudo aquilo ainda existisse, como se aquele velho mundo ainda estivesse ali, esperando a gente voltar. Enfim, eu só quis dividir isso com vocês hoje. Talvez você também tenha sentido algo parecido jogando esses jogos tarde da noite, ou sei lá, tem alguma dessas lembranças parecidas. Se você sentiu, deixe aí nos comentários quais momentos mais marcaram você. E se você gostou desse estilo de vídeo mais tranquilo, como se fosse mesmo uma conversa, comenta aí pra me saber. E bom pessoal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pois isso me ajuda muito a continuar aqui com os vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Eu sei que não foi o habitual aqui do canal, mas sei lá, eu quis fazer esse vídeo. Então é basicamente isso, falou e até a próxima.